Olá, meu nome é Jeane Almeida, sou psicanalista integrativa e professora de Enneagrama. E hoje eu vim aqui para te trazer umas dicas práticas de como liderar. Se você se sente perdido nessas questões de liderança, então fica aqui que você vai gostar muito desse vídeo. Antes, você me ajuda muito dando seu like aqui embaixo, compartilhando com as pessoas que também vão gostar desse tema. E se você gostar desse tipo de informação e quiser se aprofundar nesse assunto, vai lá no meu Instagram que tem bastante dica legal. E por que eu quero trazer esse tema? Bom, primeiro porque o canal é ligado a isso, né? Enneagrama e também ligado à carreira e liderança. Eu tenho mais de 11 anos de experiência com liderança de equipes, formando equipes do zero e acompanhando lideranças. Então é um tema que eu gosto muito e me sinto muito à vontade para falar. Um segundo ponto é que eu não quero que você cometa os erros que eu cometi. Então, assim, estou te passando a minha experiência para que você consiga ter uma maior habilidade, principalmente se você nunca tiver exercido um cargo de liderança, for algo novo para você. Mas não é só para os novos líderes, né? Então eu vou contextualizar aqui para quem que eu tô falando. Eu tô falando para você que é empreendedora, que seu negócio está começando a crescer e você precisa colocar pessoas abaixo de você para expandir o seu negócio, né? Sair um pouco da parte prática, né, para poder pensar nas questões estratégicas da empresa. Tô falando também para você que começou numa empresa, às vezes era só você e o dono da empresa. E a empresa começou a crescer, começou a expandir. Precisaram ser colocadas outras pessoas, né, para aprender esse serviço. E como você estava mais tempo, automaticamente você foi sendo essa pessoa. Você se viu sendo responsável por ensinar essas pessoas. E num dado momento, o seu chefe denominou, olha, você é a líder. E começou a te cobrar resultados em relação a isso. Estou falando também para você que já estava fazendo parte de uma equipe e o seu líder subiu de cargo, né, foi remanejado ou mesmo não está na empresa e houve uma necessidade de ter um novo líder e aí a empresa achou por bem colocar alguém que já estava na equipe. E aí você foi essa pessoa que a empresa denominou como a melhor para preencher aquele cargo. Seu líder direto, supervisor ou a empresa viu o seu potencial lá dentro dos que estavam na equipe e você subiu. Se identificou com alguma dessas questões? Então fica aí que vão algumas dicas poderosas para você agora. Só mais uma coisa, eu poderia falar algumas questões como você precisa ser o exemplo, então se você quer que todo mundo chegue no horário, você é a pessoa que tem que dar o exemplo e chegar no horário. Mas não é isso que eu vou abordar aqui, então vamos embora, para de enrolação, né? Dica número 1, nada é óbvio. Oi? Normalmente, como a gente faz a mesma função às vezes há muito tempo, algumas coisas se tornam óbvias. Mas o que a gente precisa entender é que o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Entenda que você já passou por anos, às vezes, naquela função. Vou te dar um exemplo. Todo mundo no YouTube fala, curta esse vídeo, clica aqui. Então, logo que eu comecei a gravar os vídeos no YouTube, eu não falava, eu não pedia para você curtir o vídeo, por exemplo, ou compartilhar com alguém que talvez vai gostar desse vídeo. Porque eu pensei, é óbvio, todo mundo sabe. Todo mundo já ouve isso dos influencers do tempo. Até que uma pessoa do marketing falou, precisa falar, porque senão as pessoas não curtem. Então, às vezes, o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Pegou a analogia? Então, trate tudo como se não fosse óbvio. E o que me leva para a dica 2. Dica 2 é, tenha um manual de conduta. Ai, nossa, que coisa complicada, manual de conduta. Minha empresa é pequena, não precisa disso. Precisa sim. Tô falando manual, mas pode ser um termo, gente, algo que diga o que pode e o que não pode dentro da empresa. O que você espera daquele colaborador. Lembra que nada é óbvio. Então, para você, às vezes, é óbvio que eu não posso ir de chinelo na empresa, mas para o outro não é. Então, tudo relacionado a metas, vestimentas, comportamento que você espera daquela pessoa, é interessante estar nesse manual de conduta ou nesse relatório, nesse termo, como você quiser chamar. Porque aí você vai evitar essas questões constrangedoras como nossa, eu não sabia que não podia vir de Havaiana, achei que podia. Ninguém nunca me falou nada. Essa frase, ninguém nunca me falou nada, é duro, né? Então, para evitar isso, manual de conduta. E de preferência, peça para ele assinar dizendo que ele está ciente daquele manual de conduta. Ai, mas só falar que ele entendeu tá bom, não tá? Não tá. O que me leva ao próximo ponto. Dica 3. Palavras se vão com o vento. Já ouviu essa frase? Toda reunião, feedback ou qualquer coisa importante que você queira reforçar no seu colaborador, é importante você pedir para assinar dizendo que ele está ciente. Então vamos supor que às vezes o colaborador foi com uma vestimenta que não é legal, né? Ou vamos dar outro exemplo, a pessoa chegou atrasada. E aí você vai com esse colaborador, olha fulano, então, como já havíamos falado no manual de conduta,
o atraso é X minutos e você passou desse tempo, então estou vindo aqui para te dar um feedback, né? Então dizer que você precisa estar no horário. Por gentileza, tem como você assinar aqui dizendo que está ciente de que a gente teve essa conversa? E de preferência enumere. Então, olha, essa é a primeira vez que nós estamos falando sobre atraso. Essa é a segunda vez que nós estamos falando sobre atraso. Próxima vez pode ocorrer algumas questões que estão descritas no manual de conduta. Então, gente, isso te dá um respaldo, isso te dá uma segurança. A pessoa não vai ter como dizer que não sabia, porque, cara, vai ter a assinatura dela. Se algum dia, por exemplo, você precisar dispensá-la por este motivo. É uma segurança para você. As pessoas esquecem, às vezes, muito rápido o que você falou. Ou realmente se finge de doida. Então, com a assinatura delas ou visto, não tem como elas fingirem isso. Dica 4. Corra da pegadinha da hierarquia do malandro. Cara, eu não sei de onde que eu tiro essas coisas, sério. A hierarquia que tem hoje na sua empresa é de verdade ou é só pegadinha do malandro? É só pra fingir, é um faz de conta. Isso acontece muito quando a pessoa já está dentro de uma equipe e ela sobe de cargo, né? Ela assume essa posição de liderança ou porque o líder realmente foi para um cargo maior, né? Quem estava na liderança foi para um cargo maior, remanejado, enfim. Então, é uma pessoa que já está lá no meio de todo mundo, ela sobe de cargo e aí o líder continua na empresa. Então, é muito importante, se você está assumindo essa equipe agora, é legal ter uma conversa com eles e dizer, olha, eu sou responsável por vocês, normalmente ocorre isso, e também deixar claro para a pessoa que não está mais naquele cargo. Às vezes, essa pessoa que subiu de cargo ainda continua sendo o seu chefe direto, então é importante você ter essa conversa com ele, dizer, então, tá, agora daqui para frente sou eu, né, que determino isso, eu tiro dúvidas com você se eu precisar, mas realmente primeiro eles precisam falar comigo para depois eu subir essa informação para você, correto? E você também que está assumindo o cargo, é importante você não fugir deles, né? Porque às vezes, normalmente, quem está assumindo um cargo novo, ainda mais assim que já você estava lá no meio deles ontem, e aí agora está sendo líder deles, então fica com um pouco de receio e às vezes quer delargar, né, essa função. Então não fuja deles. Se eles te procurarem como líder para você resolver alguma questão, para alguma dúvida, realmente assuma isso como você sendo responsável. Não terceirize isso. Iria acontecer em algumas empresas. O seu liderado te procura e quer tirar uma dúvida com você. Ele, não, procura o ciclano, que no caso é o ex-chefe. O que você está dizendo para ele? Nossa, eu não tenho responsabilidade sobre isso. O que você pode dizer, às vezes, se você não souber da questão é, vou procurar me informar e eu te passo, mas assume. Agora, se for você que subiu de cargo e outra pessoa assumiu a sua antiga equipe, entenda que a pessoa que assumiu, ela vai ter responsabilidade e, assim, dá uma baixadinha no seu ego, né? Porque é bom ter as pessoas, ai, você faz tanta falta, que saudade de você, eu preferia tanto você. Ou as pessoas continuam te procurando, né, no WhatsApp, e você continua lá respondendo. Cara, se você é a pessoa que deixou a equipe para outra assumir, corta esse vínculo. Né? Então, assim, se alguém da sua antiga equipe vier te procurar, é simples. Olha, o que seu novo supervisor te falou? Pronto. Mesmo porque, se você subiu de cargo, mas você ainda tem tempo para ficar cuidando das funções antigas da sua equipe, que ela já tem um líder, significa que você está com um tempo ocioso aí, não é não? Dica 5. Você não vai agradar todo mundo. Ah, é óbvio. Olha o óbvio de novo. Volte para o ponto 1. Por que não é óbvio? Porque tem muita gente que assume cargo de liderança e aí por causa de uma pessoa que ele ouviu uma fofoca, que sabe que falou mal dele pelas costas, fica lá chorando pelos cantos, achando a última pessoa do universo. Ai, meu Deus, eu não mereço esse cargo, eu não sou bom o suficiente, nananã. Fica péssimo, né? Prejudica todo o trabalho porque ela não se acha competente o suficiente para fazer isso por causa de um comentário de alguém que não gosta. Agora, ser de luz. Me fala uma pessoa que todo mundo gosta, 100% neste mundo. Fala uma só pra mim. Sabe por que você não vai falar? Porque não tem. Então, às vezes, se você ouve alguém falar mal de você, cara, às vezes não leva pro pessoal. Às vezes a pessoa tá insatisfeita com questões dela e aí é o refúgio que ela encontra é falar mal de você. E às vezes tem alguns líderes que ficam chateados porque você vê que aquela pessoa tá te confrontando de forma realmente, não porque ela tem uma dúvida, mas porque ela quer te cutucar. Não leve pro pessoal, tá? Você está nesse cargo porque você tem competência para estar nele, senão você não estaria, né? Partimos por esse princípio. Só para fechar esse tópico, ninguém quer uma líder boazinha. Todo mundo espera uma boa líder. Tem bastante diferença nessas duas coisas. Dica 6. Treinamento é repetição.
Então, você está preparado para repetir inúmeras vezes a mesma coisa? Na verdade, a liderança é um cargo professoral. Você está guiando aquelas pessoas, ensinando aquelas pessoas. Então, se você realmente quer que aquelas pessoas se tornem hábeis e boas naquilo, assim como você era quando você estava na função, entenda que você vai ter que repetir inúmeras vezes a mesma coisa. Então, você vai sim falar diversas vezes, mas eu não aguento mais repetir a mesma coisa. Pode ser porque às vezes você não está utilizando uma linguagem que a pessoa está entendendo, ou pode ser porque aquela pessoa precisa de repetição mesmo. Pega você mesmo, às vezes numa determinada área você precisa repetir, ler, estudar diversas vezes a mesma coisa até realmente conseguir assimilar. Às vezes para aquela pessoa não é fácil aquela parte técnica que você está ensinando. Então reforce quantas vezes forem necessárias os pontos que você realmente precisa que as pessoas incorporem, que seja natural para ela. Não precisa ter medo de ser repetitivo. Nossa, na semana passada eu já falei sobre isso. Então, assim, se é importante, se é um ponto importante, reforce toda a semana. Precisa ser uma oração. Às vezes você pode repetir até todo dia mesmo, sabe? As coisas importantes precisam virar um mantra, uma oração. As pessoas precisam saber decorado isso, até se tornarem enraizadas nelas. Dica 7. Se conheça e conheça as pessoas que estão ao seu redor. Ninguém deveria se tornar líder sem entender a sua própria personalidade, sem entender a personalidade das pessoas que lideram. Então, o que eu falei lá no tópico passado, nossa, eu não sei, às vezes a forma como eu estou falando, a pessoa não está absorvendo. Então, como será que a pessoa absorve isso? Né? Qual é a forma que ela entende o mundo? Mas antes disso, você precisa se conhecer, porque você precisa entender como é que você ensina, qual é o seu método de liderança. Precisa entender as motivações, precisa entender os medos, precisa entender como elas aprendem, como é a forma de comunicação sua e do outro. Quando você começar a entender como o outro ouve, como o outro vê, como o outro aprende, automaticamente você já cria o que a gente poderia falar até de um outro tópico, que é a conexão entre as pessoas. Você cria a empatia com as pessoas da sua equipe. Antes de qualquer habilidade técnica, o líder precisa entender de gente. Então, procure autoconhecimento. Essas são as dicas, e se você tem interesse em conhecer a sua própria personalidade e desenvolver as suas potencialidades, é só clicar aqui no link que está na descrição que você fala diretamente comigo. Obrigada e até o próximo vídeo.